O tema evolução, o Carlos Toledo Rizzini, ele fala, ele assim se expressa, abre aspas. A evolução é o princípio central da lei de Deus. Tudo no universo modifica-se ao longo do tempo. Deter-se uma dada posição é retardar-se e condenar-se ao desajustamento. Sabemos que a evolução orgânica começou com Darwin em 1859, ou seja, 2 anos depois do Livro dos Espíritos. E ali o seu livro, A Origem das Espécies, foi acolhida por Kardec também, que assim se manifestou. Os espíritos mesmo melhoram-se, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior e todos se tornarão perfeitos. Esse é o Kardec falando. O progresso do espírito, ele processa-se pela assimilação de experiências vividas e de conhecimento adquiridos. Este material em cada existência é absorvido e manipulado pela mente consciente. Essa transferência para o inconsciente, abre aspas, subconsciente, ela fica armazenada. E aí nisso consiste a evolução espiritual, que é através dessa transferência de novos elementos que vão levar a um progresso do consciente. Ou seja, o espírito começa a assimilar pelas suas diversas reencarnações novos conceitos, novos aprendizados, e isso ele não perde. Nós sabemos que o espírito não perde o que ele aprende. Isso fica retido no seu perispírito e ele vai prosseguindo. Sabemos que tudo muda e o tempo passa. Então começou a evolução nos minerais, depois foi para as plantas, os animais, a sociedade, as leis, o conhecimento e até o mundo da abóbada celeste. É um processo evolutivo, sequencial, que a gente sabe que a evolução não dá saltos, é gradativa. Então, não adianta eu querer pensar que eu, como espírito, eu vou de um dia para o outro me tornar um espírito perfeito. Não. Mais adiante eu vou falar para vocês o tempo que levou o espírito para ter a sua consciência, o pulsar da sua consciência. Esse espírito, essa evolução, ela segue a própria natureza. Tudo está sujeito à lei geral da evolução, que, segundo o entendimento geral, olha que bacana isso, é a modificação para melhor. É a superação de um estágio por outro. É lei para todos os seres do universo. Então não é só nós, espíritos que estamos encarnados na Terra, para todo o universo. E a evolução espiritual, ela é contínua. Ela não regride nunca, mas pode ser retardada em seu processamento se não se aproveitar bem as oportunidades que Deus nos concede. E o que nos assegura essa evolução é a reencarnação. É ela que vem atender esse princípio de evolução. Por isso que o espírita tem essa informação, fica muito mais fácil a gente entender os processos que nós vivenciamos durante a nossa efetiva encarnação. As dúvidas, os medos, as inseguranças, as doenças, tudo isso está ligado nesse processo evolutivo, que pela encarnação nós vamos obter essa resposta, que dá uma resposta inteligente para nós. Porque senão seria muito simples, né? Se a gente tivesse só uma única vida material, ela
não representaria nada para o espírito. Por que que eu vou modificar? Por que que eu vou melhorar se eu só vou viver uma única vez? Né? Então é isso que é importante a gente ter essa noção. Essa lógica natural, ela nos faz pensar, inclusive, nas desigualdades sociais que existem, nos processos de dificuldades que muitos espíritos passam. Por que que para uns tudo dá certo e para outros nada dá certo? Por que que para uns existem provas dificílimas e para outros transcorre de forma natural? É a justiça divina que vai prevalecer. E Kardec, ele nos fala na questão 127 do Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Ele vai mais além. No conhecimento, isso que eu acho que nós espíritas precisamos até aprofundar um pouco mais esse estudo. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. É a questão, está no Livro dos Médiuns, na página 61. Ele ainda continua ainda. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. E para elucidar tudo isso, nós aprendemos que Espiritismo e ciência se completam. Um não pode existir sem o outro. Algumas informações a ciência não tem resposta. E o Espiritismo precisa dela para demonstrar que é uma ciência correta. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai dizer assim, da seguinte forma: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio nesse elemento primordial, vibram constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Naquela época, ainda não se conhecia as Via-Lácteas, né? E esse universo que hoje nós temos o conhecimento, e isso já é uma evolução. Veja bem, hoje nós temos o Hubble e tem outros aparelhos mais avançados que só com o tempo nós conseguimos alcançar esse conhecimento. Então, naquela época, ele faz uma comparação com peixes no oceano. Por quê? Porque a capacidade intelectual dos espíritos que estavam reencarnados não conseguiriam assimilar esse universo. O corpo espiritual, continua ele, a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. E sob o impulso de gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantescas massa viscosa, a espalhar-se no colo da paisagem primitiva. Ora, veja bem, os espíritos aí ainda não tinham consciência de que eram os espíritos. Então, nos primórdios do nosso surgimento nesse orbe terrestre. E aí ele fala o seguinte, que eu acho interessante: o automatismo e corpo espiritual. Compreensível salientar que o princípio inteligente, no decurso dos evos, plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos. Essa questão ela está na página 37 do livro Evolução em Dois Mundos, o qual eu recomendo que todo espírita deve ler. Não é ler uma única vez, porque ele é muito complexo. Esse livro foi psicografado por Chico e Valdo Vieira em 1958, portanto há 63 anos atrás. E quando nós estamos lendo e folheando, é uma leitura complexa.
Até hoje ainda não estamos preparados para poder absorver o que está sendo ensinado no primeiro momento. É isso que é interessante a gente observar, como os espíritos evoluídos se manifestam. Esse depósito de conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessante nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, é que vão dar essa nova oportunidade para o espírito crescer, ter conhecimento. E o que é mais interessante é que nós não podemos esquecer que o que vai preponderar é a formação da individualidade responsável. O espírito começa a se tornar responsável pelos seus atos, pelas suas opções, pelas suas escolhas e pelos seus impulsos, que ele começa a ter e aí a gente aprende, e é dito nesse livro também, que a atração mineral dá a sensação no vegetal e o instinto no animal. Vemos a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização, a sensibilidade e a inteligência. E assim, gradativamente, todas as atividades nervosas em vida psíquica. Isso é o que é interessante para a gente ter uma noção. E aí a gente percebe, como eu disse anteriormente, que a natureza, a evolução não dá saltos, são construídos com lentidão, atendendo à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização. Quer dizer, o espírito ele vai adquirindo gradativamente a noção de si, o conhecimento de si. E aí, ele fala também, ele vem dizer o gênese dos órgãos psicossomáticos. E assim que o tato, aí olha como é que vão surgindo a evolução, como é que vai acontecendo. O tato nasceu no princípio inteligente, na sua passagem pelas células nucleares, em seus impulsos ameboides. Quer dizer, enquanto éramos amebas, o nosso tato foi desenvolvendo naquele momento. E a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares expostos ao clarão do sol, ao clarão solar. Da mesma forma, ele vai informar que o olfato começou nos animais aquáticos. Olha que interessante, eu nem sabia disso. E essa explicação está lá no livro. Em que envolvia, e que o gosto surgiu nas plantas. Muitas delas armadas, que a gente sabe até hoje, e providas de pelos viscosos destilados ao suco digestivo. Quer dizer, a gente vê, existem algumas plantas ainda que pegam os insetos e digerem, eles atraem e digerem. E não só de células masculinas e femininas que nadam atraídas umas para outras. Foi quando surgiu as primeiras sensações do sexo. Podemos então definir como região secundária das simpatias genéticas. Isso tudo eu estou falando, está lá no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que é fantástico. E todo esse processo, obviamente, tinha a supervisão celeste dos nossos construtores, dos nossos irmãos que estão acima de nós, que já passaram por esse processo. Então, esse princípio inteligente, e é isso que eu quero que prestem bem atenção, para a gente ter uma noção de tempo. Esse princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos, prestem atenção, 15 milhões de séculos. Você consegue entender isso?
15 milhões de séculos. Nós não temos a capacidade intelectual de entender esse prazo, esse tempo. 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Isso está na página 53 do livro Evolução em Dois Mundos. Essa psicografia ela ocorreu no dia 2 de 1958, portanto, há 63 anos atrás. Entenderam? O princípio para começar a emitir esse pulsante, né, esse entendimento, 15 milhões de séculos. Isso serve para nos chamar a atenção para uma determinada característica. Nós não somos nada. Nós estamos realmente engatinhando na nossa evolução. Por isso que é importante o conhecimento, por isso que é importante a dedicação à melhoria do nosso espírito, o acréscimo de situações de vida voltadas para o bem, de acordo com o que a gente tem aprendido no Evangelho. Porque é muito tempo para nós ficarmos presos. Então, ele passou-se também pela evolução do metabolismo. Primeiro, com as bactérias, lavrando o solo para que as plantas proliferassem. Quer dizer, olha só, um grupo de espíritos, um vai preparando o campo para o outro. Como agora está acontecendo. Os nossos espíritos, nossos irmãos superiores, estão preparando-nos para uma nova fase evolutiva. Então, quando a gente tem um Glaucus, você tem um Jesus, né? Esse tipo de espírito, você vê, veio o Chico, tá, e o Divaldo, trazendo para nós informações extraordinárias. Eles vão preparando isso aí. Eles foram criando, na época, a atmosfera adequada ao reino animal. Depois das plantas, aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. Por isso que, e logo depois, em seguida, surge o homem. Então, olha que interessante esse processo evolutivo. Primeiro veio a bactéria preparando o solo para que se proliferasse as plantas. Depois das plantas aparecem os primeiros animais que geram os recursos orgânicos. E esses animais, o que predomina é o instinto. Nós vemos animais até hoje em que o que predomina é o instinto. Então, o que ocorre? Os neurônios, os nossos neurônios, nascem e se renovam milhões de vezes. No plano físico e no plano extrafísico, ou seja, no perispírito, né? Porque todos já devem saber, né, que para que o espírito se manifeste ou que esteja atuando na Terra, é preciso, ele não vem direto, né? O espírito não age diretamente, ele precisa do perispírito e, por sua vez, o corpo material para que ele haja aqui no orbe. E eles se erguem definitivamente depois no sistema nervoso que nós temos. E aí, com esse aperfeiçoamento, o espírito ele começou a sentir necessidade de comunicar-se. Primeiro foi isso. Ele precisava aprender, ele tinha necessidade de falar ou produzir sons guturais. E daí surgiu a linguagem, essa evolução.
entre os animais. E óbvio que quem estava organizando isso eram os nossos veneráveis irmãos que estão à nossa frente. De início surgiu o fonema e a mímica, que depois foram se aprimorando e avançando, e essa consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos para poder comunicar. Então o homem aprende a constituição mecânica das palavras, provindo da mente, e essa força com que aciona o implemento da voz. Quer dizer, ele começa a ter noção, começa a emitir sons guturais, no primeiro momento sem nenhum significado específico, pelo que nós conhecemos até hoje, e a necessidade nesta evolução começou a surgir as palavras, as construções, para que se tornassem e ele conseguisse comunicar um com os outros. Agora, uma coisa que me fascina muito, e que é o seguinte: por que nós existimos? Eu, Ricardo, Venâncio, você, cada um aí. Quem é você? Quem sou eu? Nós existimos porque nosso cérebro, ele tem um pensamento contínuo. Cada espírito é um pensamento contínuo. Eu sou eu. Continuamente eu estou projetando a minha característica. Cada um projeta a sua característica. E assim nós vamos transformando e vamos avançando espiritualmente. Começamos por fixar esse pensamento em nós mesmos. E nós vamos imprimi-lo. E assim esse novo homem começa a existir. Isso é que é interessante, isso é muito sutil. Nós passamos a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias. Eu não preciso pensar, eu não preciso ter um controle. Eu penso que eu sou fulano, eu sou beltrano, que eu tenho essa característica, que eu uso óculos, isso é automático. Ele já pulsa de forma natural. E assim, essas células vão se renovando dia a dia. Então, esse processo evolutivo, ela começa a evoluir constantemente. E aí surgiu a ideia, ou melhor, o homem precisa da ideia de um Deus. E aí iniciam-se as religiões, a necessidade, a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade surgindo, o amor puro. Isso tudo começa a surgir para esse ser em evolução. E ele começa a ter a necessidade. E então nós começamos a ter um princípio de responsabilidade, porque nós começamos a perceber que a existência da alma, ela guarda a criatura humana. Então nós temos a herança dos milhões de estágios diferentes nos reinos inferiores. Percebe? Nós temos milhões de estágios. Lembra lá atrás que eu falei que foram 15 milhões de séculos para começar a pulsar? Não era nem ter consciência de que era espírito, que era uma individualidade, que era um ser em construção, digamos assim. E aí esse fluido vivo, no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo. E multiforme, extenuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma. Olha que detalhe interessante.
é um subproduto do fluido cósmico. É um processo semelhante à respiração. Eu não preciso ficar mandando meu organismo respirar para que eu continue vivo. É um processo natural, que veio desde o início desse processo evolutivo. Então ele se transforma até numa forma mecânica, né? O nosso pensamento ou fluido mental por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente, e ele influencia primeiro por intermédio de impulsos repetidos. Então, toda essa região cortical, essas zonas psicossomáticas, ela atende a esse próprio continuismo da nossa existência. Esse corpo físico individual, ele é consciente, nós aprendemos a ser consciente. E ele é responsável pela qualidade e aplicação, organizando a nossa psicosfera ou halo psíquico. E esse fluido mental, gente, ele tem uma qualidade magnética de indução. E o que é indução? Indução é um fenômeno. O fenômeno da indução mental pode explicar, em princípio, todos os processos de transmissão de energia através do pensamento. Com a difusão do plasma criador, oriundo da mente em círculos contínuos, consolida-se a reflexão avançada entre o céu e a terra, e os fluidos mentais ou pensamento, atuantes no reino da alma, imprimem radicais transformações no veículo físico-psicossomático. É Deus. Nós interagimos com os espíritos superiores. Por isso que essa irradiação ela se propaga no universo. Por isso que quando nós fazemos uma prece, nós estamos em sintonia com esses espíritos e por meio da nossa vontade, eles atuam sobre esses fluidos e vai alcançar o nosso irmão que está lá na cama, no hospital, que acabou de desencarnar, vai amparar aquele espírito que está desencarnando. Eles produzem esse fluido, que o mais interessante é que eles produzem cores, aparências, roupas, objetos que podem ser apresentados a nós. E é por isso que muitas vezes muitos espíritos que estão obsediando se mostram monstruosos para alguns médiuns, ou mesmo para aquele irmão que está percebendo a presença desses espíritos. Essa plasticidade desse fluido é que os espíritos que a dominam, ele pode plasmar um fato histórico, um ambiente onde você se vê inserido. Eles criam esses objetos de que gostam ou desejam, mesmo inconscientemente, porque é contínuo, né? Esse processo ele é contínuo e pode gerar um ambiente fluídico que ele quiser. Por isso que muitos espíritos, quando a gente está num processo de reunião de desobsessão, de tratamento espiritual, alguns espíritos são categóricos em falar: estou vendo isso, você fez isso, esse espírito aí não é isso. Porque essa projeção mental, influenciado nesse fluido, ela transforma o ambiente. Isso é que é interessante, né? Isso é uma evolução. São todos os espíritos que têm esse domínio? Não. O espírito precisa avançar no conhecimento para que ele possa dominar isso. O que nós podemos afirmar que, como é contínuo, é como um processo da respiração que nós fazemos lá, muitas vezes eles produzem esses campos, né? Essa ideoplastia, às vezes até sem saber.
sem ter a consciência. Ele simplesmente vai produzir isso porque é contínuo. E aí nós vamos falar de uma vibração. A gente fala muito no meio espírita, vamos fazer uma prece para vibrar por nossos irmãos, etc, etc, etc. E o que é vibração? Vibração é um movimento de vai e vem, como executa um pêndulo de um relógio. Vai e vem. Muito lentamente. Chama-se movimento vibratório isso. E pode ser comparado a uma oscilação e a uma pulsação. E esse movimento vibratório, ele caracteriza-se por duas medidas definidas, que é o comprimento da onda e a frequência. E o que é o comprimento da onda? O comprimento da onda é o espaço percorrido por essa energia, por essa energia. E a frequência é o número de vibrações por segundo. Por isso que a gente vai mais adiante, nós vamos entrar então no chamado sintonia. Que os médiums, principalmente, precisam entender que essa sintonia, ela vai criar uma identidade ou harmonia vibratória. Isto é, o grau de semelhança de emissões ou radiações mentais. Então eu vou atrair para mim espíritos que têm a mesma sintonia que eu tenho. Por isso que o vigiar e orar é fundamental para nós. Não só médiuns, mas para todos os espíritos, ou melhor, para todo espírito encarnado. Essa sintonia, ela vai se fixar, né, ou vai atrair pelos pensamentos, sentimentos semelhantes e ideias semelhantes. Então, se eu diariamente, no meu dia a dia, eu começo a vibrar o bem, eu vou atrair somente espíritos bons. Espíritos que têm o mesmo sentimento, a mesma ideia que eu tenho. Por isso, o vigiar e orar. Né? E isso vai definir o nosso padrão moral. E, por consequência, o tipo de, no caso de nós espíritas, o tipo de espíritos que vão manifestar por intermédio dos médiuns. É fundamental o médium saber disso. Essa mediunidade, ela é a capacidade dessa sintonia, em que todos os médiuns sensitivos entram em relação com determinados tipos de espíritos, que se afinam com a sua inclinação e recebem deles a influência. Então, nós já sabemos que nós atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório. Olha a responsabilidade que nós temos. Nós fazemos essa escolha automaticamente, de acordo com o nosso modo de ser. Então, ao nosso redor estarão aqueles que estão sintonizados conosco. Então, essa característica do espírito que ele tem, quando ele tem, e aí nós aprendemos, né, o que foi dito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós temos esse conhecimento, nós precisamos trabalhar diuturnamente para melhorar as nossas vibrações. É uma lei a qual não se pode fugir. Eu posso estar aqui, ter estudado para fazer essa palestra, estamos conversando, e se eu não tiver, se essa característica do que eu estou trabalhando para melhorar, se isso não for verdadeiro, eu não tenho como camuflar a minha realidade. Ou melhor, o espírito encarnado não tem como ele blindar-se, né? Eu posso falar bonito, eu posso ir no centro, na igreja, seja onde for, e todos me acharem uma pessoa maravilhosa. Mas se a minha essência, se essa minha vibração, se essa minha sintonia não for aquilo que eu estou falando, né? Eu não vou iludir a ninguém.
Os espíritos que eu vou atrair vão ser de acordo com o que eu sou. Por isso que devemos tomar cuidado com o que pensamos, com o que projetamos no espaço, porque sabemos que vamos atrair determinado tipo de espíritos. E essa evolução é a chave do universo. E assim nós conservamos a nossa individualidade, né? É uma lei imutável, não há forças, não há potências conjugadas capazes de impedir, nem mesmo embaraçar-nos a ação ou eficiência. Nem um só instante a obra da evolução sofreu interrupções na eternidade. Ou seja, nós nunca perdemos essa oportunidade de evoluirmos. Isso é que é muito interessante. O espírito se desfaz de todos os enfeites terrenos. Os títulos que nós temos, as vaidades, o eu achar que eu sou melhor que o fulano ou beltrano, eu pensar que eu tenho domínio de tudo e de todos, sabemos que isso não é uma realidade. Cada espírito tem o seu potencial influenciado pelo que ele adquiriu na sua evolução e pelo que ele está se propondo, pelo que ele está fazendo para melhorar. Isso que vai definir. Então, essa situação vem trazer que o homem é um espírito encarnado no mundo material, objetivando a evolução para níveis mais altos até Deus. É isso que eu queria que ficasse bem claro para todos nós. Nenhum espírito encarnado vai conseguir alcançar um outro nível superior, digamos assim, se ele não modificar internamente, se ele não produzir essa evolução. E agora, isso na parte espiritual. Então, vamos trazer para a nossa época. O que essa evolução tem nos mostrado? Por exemplo, hoje nós temos o telefone celular. Olha a evolução do próprio espiritismo, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Presta atenção, nós estamos, por motivo pandêmico, temos evitado de reuniões públicas, obviamente, para quê? Para que nós não causamos danos uns aos outros. Então nós temos que ter a responsabilidade como espíritas. E aí, num primeiro momento, ficamos fragilizados, porque ainda não aprendemos, alguns ainda não aprenderam, que eu não preciso estar presente, né, num determinado local para que a minha fé exista, para que eu faça a minha parte, aquilo que compete a mim. Então, se eu já alcancei um estágio evolutivo, se eu tenho conhecimento de que todos os processos que eram necessários para o meu crescimento, eu fui assimilando, eu tenho que entender o seguinte: não adianta eu esquecer que todos fazemos parte de um grupo. Isso é que é importante. Então hoje, à medida que nós vamos avançando, nós temos informações dos espíritos que vão trazendo para nós as tecnologias. Está aí hoje, olha, uma videoconferência, onde nós podemos estar reunidos, várias pessoas estão participando, assistindo, outras vão estar aguardando depois para poder estudar. E aí que entra o grande segredo do espírita. Eu sempre falo isso. Estudem. Eu citei o livro lá, Evolução em Dois Mundos. Vão lá. Busquem nesse livro. Eu acredito que qualquer um que pegar pode ter 60 anos de espiritismo. Cada vez que ele ler, ele vai aprender uma coisa. Porque é muita informação. É uma preciosidade que preenche as nossas necessidades intelectuais como espíritos em evolução. Aí hoje, nos foi oportunizado pelos espíritos superiores os telescópios,
submarinos, a tomografia computadorizada, né? A ressonância magnética. Hoje já existe uma cápsula que nós vamos tomar, nós já inserimos, e ela vai fazer toda uma varredura interna, projetando já para a tela do computador, e o médico vai poder observar sem aquela agressividade como é que a gente fala, da colonoscopia, né? Se não me engano o nome correto é esse. Por quê? São evoluções. A própria penicilina surgiu. Está aí agora essas vacinas que nós estamos tomando, que foi um processo inédito. E será que isso surgiu só de nós? Não, isso é um processo programado pela espiritualidade superior. Acredito que os responsáveis por esse orbe pela Terra, sobre a orientação de Jesus, né, foram chamados assim, olha, vamos dar um jeito com esse grupo de espíritos que estão aí. Eles já evoluíram bastante. Eles já dominam, nós dominamos uma série de processos químicos, de construção, de medicina, de conhecimento, de escrita, tudo. Mas e o processo moral? Esse aqui é o grande detalhe. Adianta eu avançar na tecnologia se moralmente eu não avancei? Adianta eu ser um ser com uma capacidade intelectual extraordinária se eu não estou preocupado com o meu próximo? Adianta eu ter recursos, valores, propriedades, se o meu irmão está passando fome e eu não me preocupo com isso? Então é isso que nós precisamos ter certeza de que esta evolução é uma oportunidade que nos é dada para que nós vamos alcançar um novo estágio perante os espíritos. E quiçá, bom, veja bem, se demorou 15 milhões de séculos para o espírito pulsar a sua existência, né? Quer dizer, ele ainda não tinha noção da consciência. E até hoje eu não li ainda nos livros nada que diz com relação a quando o espírito tem conhecimento de si. Eu vou usar uma frase do Descartes, que é o que eu acho que pode servir num primeiro momento, para a gente refletir. Penso, logo existo. Então, acho que nesse momento da evolução, quando o espírito ele está no grupo espiritual, quando ele percebe a sua individualidade, fala, eu existo. Aí ele dá o salto evolutivo maior. Com isso, espero que possa ter acrescentado para alguns irmãos alguma informação de que estamos numa evolução constante, diuturnamente. Então, não desistam diante dos desafios, não temam encarar novas oportunidades. Se preparem sempre. Isso é muito importante para todos nós. Agradeço a Deus